Estamos aqui, Senhor, viemos de todo lugar, trazendo um pouco do que somos pra nossa fé partilhar, trazendo nosso louvor, um canto de alegria, trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia, trazendo nosso louvor, um canto de alegria, trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia. Estamos aqui, Senhor, cercando esta mesa comum, trazendo ideias diferentes, mas em Cristo somos um. E quando saímos daqui, nós vamos para voltar, na força da esperança e na coragem de lutar. E quando saímos daqui, nós vamos para voltar, na força da esperança e na coragem de lutar. Os discípulos de Emaús disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Com essas palavras de Lucas, capítulo 24, versículo 32, lema dessa semana, saúdo e acolho a cada um e cada uma de vocês, nesse terceiro domingo de Páscoa, considerado também Dia da Diaconia na ISLB. Esse culto marca também a nossa despedida na paróquia de Sinop, despedida minha e do pastor André. Foram 4 anos de atuação como ministros ordenados na paróquia de Sinop e temos muito a agradecer. Não foi dessa forma que imaginávamos os cultos de despedida. Gostaríamos de ter feito em todas as comunidades e poder abraçar cada um e cada uma de vocês. Mas que bom que temos esse canal que nos possibilita a aproximação nesse momento. Nós celebramos esse culto não em nosso próprio nome, mas em nome e na presença do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido agora a termos um momento de oração, curvarmos nossas cabeças, fecharmos os nossos olhos e confessarmos a Deus os nossos pecados. Oremos. Misericordioso Deus, em Tua presença estamos para confessar os nossos pecados e reconhecer que dependemos da Tua graça. Perdão quando não reconhecemos a Tua presença em nossa caminhada de fé. Perdão quando nos deixamos abater pelas situações de dor e sofrimento de nossa vida e do mundo que nos cerca. Perdão quando não temos tempo para receber Jesus em nossas casas. Perdão pela nossa dificuldade de repartir o pão. Acolhe o pedido de perdão de cada pessoa que nos assiste neste momento. Derrama sobre todos nós a sua graça e nos transforme pelo agir do Teu Espírito Santo. Assim oramos, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. A palavra de Deus nos diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Recebam o perdão de Deus, todos e todas vocês que confessam com sinceridade os seus pecados. Eles estão perdoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser
convido a orarmos. Pai amado, Deus de misericórdia, Tu que tens conduzido e cuidado do Teu povo ao longo da história, por isso te pedimos, olha para nós, Senhor, inclina os Teus ouvidos para as nossas preocupações, guia-nos com Tua mão poderosa para que sejamos fiéis testemunhas do Teu amor por onde quer que andemos. Que tenhamos sempre um coração que arde ao ouvir a Tua voz e que Ele nos faça perceber as dores e dificuldades daqueles que estão ao nosso lado. Na certeza de que Tu estás sempre conosco, guardando-nos de todo o mal, entregamos todas as nossas dúvidas e incertezas em Tuas mãos. E pelo agir do Teu Espírito Santo, abre agora o nosso coração para ouvirmos a Tua palavra com alegria e devoção. É o que te pedimos por Cristo Jesus, Teu Filho, que reina contigo e com o Espírito Santo, eternamente. Amém. Cantemos para aclamar a leitura bíblica desta manhã. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então, Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam, com um jeito triste, e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nos últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré. Esse homem era profeta, e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada para o túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram, dizendo que viram anjos e que esses afirmaram que estava vazio. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então, Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória.
e começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com o livro de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor, quando ele havia partido o pão. Prezadas e prezados membros da paróquia de Sinop, poder pregar no nosso culto de despedida sobre um dos textos bíblicos que mais apreciamos nas Escrituras é um grande privilégio. Jesus já não se encontrava no túmulo e a notícia que se espalhava é que ele havia ressuscitado. Muitos creram e tantos outros consideraram a notícia absurda. Provavelmente neste momento se inicia a dispersão daqueles que não acreditaram no testemunho das mulheres, discípulas de Jesus. Entre os desconfiados, há 2 discípulos que resolvem se afastar de Jerusalém. A cidade ainda respirava ares de ameaça. Os acontecimentos eram bastante recentes e o mais apropriado era se afastarem em direção a um vilarejo chamado Emaús. 10 quilômetros separaram a cidade de Jerusalém do vilarejo de Emaús. Pode-se dizer, porém, que quanto mais eles se afastavam da cidade de Jerusalém, mais ela se fazia presente neles. Conforme caminhavam, os 2 conversavam a respeito dos últimos acontecimentos. Seus pés os levavam para longe da cidade, mas a mente deles ainda se encontrava lá. Possivelmente estavam desanimados, e a esperança lhes havia fugido por entre os dedos. Teriam que reiniciar a vida. Apostaram no projeto de Jesus e neste momento para eles, Jesus se encontrava morto. Os 2 discípulos fugiam do furacão que havia atingido toda a comunidade. A fuga era a única aparente saída para eles. Justamente nesse caminho, Jesus se aproxima e passa a caminhar do lado deles. Não somente caminha, mas também inicia um diálogo. Os discípulos têm os olhos embaçados, de tal forma que não reconhecem aquele que caminha com eles. Têm olhos e não podem enxergar. Jesus provoca: sobre o que vocês estavam falando? Com o rosto marcado pela tristeza, um deles responde: será você o único estrangeiro em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nesses dias? Caracterizavam os 2 discípulos sem esperança, mentes que não conseguem interpretar os últimos acontecimentos, corações que se esfriaram. Jesus faz uma primeira catequese aos 2. Explica-lhes que as Escrituras
dizem a seu respeito. No entanto, quem integra gestos e palavras a Jesus. Jesus, estando à mesa com os dois, toma o pão, abençoa-o, parte-o e distribui. Nesse momento, os olhos dos discípulos se abrem. Aqueles dois já não são mais os mesmos que haviam saído de Jerusalém. Haviam sido transformados e, por conta disso, resolvem voltar para o local de origem. Voltam, mas já não vazios e sem sentido de viver, mas trazem no coração e na mente a mais fantástica das mensagens: Jesus realmente está vivo. Falar sobre duas pessoas que se colocam a caminho e compartilham as mesmas experiências significa muito para nós. Mas além do caminhar, queremos destacar 3 aspectos: a hospitalidade, o partir o pão e o arder o coração. Foi no dia 9 de fevereiro de 2016 que chegamos na paróquia de Sinop. 2 sentimentos dominavam o nosso coração naquela época: alegria e receio. Ao longo do caminho de Curitiba para cá, era esse o nosso assunto. Os 2 sentimentos se confirmaram. A alegria, pois foi algo grandioso conviver com todos vocês nesses 4 anos e poder anunciar a palavra de Deus ao lado do pastor Valdir e da sua família, que foram não só companheiros de profissão, mas também irmãos na fé, no mais lindo e cordial sentido dessa palavra. A alegria também se confirmou no apoio recebido por parte do Sino do Mato Grosso e de toda a paróquia, ao nos sentirmos carregados pela confiança de uma igreja que não deixou faltar demonstrações de simpatia e sinceridade. Também a solidariedade e a diaconia estiveram sempre presentes. Com certeza, nesse caminhar, não faltou hospitalidade, partir o pão e arder o coração. Não poucas vezes dormimos nas casas de famílias, sentamos à mesa e compartilhamos não só o pão, mas também a vida, e sempre o Evangelho ardia em nossos corações. Mas também se confirmou o receio que nos acompanhava como jovem casal pastoral. O cargo que assumimos é de grande responsabilidade. Sempre de novo surgiam perguntas como: será que estamos sendo dignos de tamanha missão? Será que estamos agindo da melhor forma? Também se acrescentavam as dificuldades inerentes à paróquia, como as divergentes opiniões. Afinal, temos pessoas aqui vindas de tantos cantos deste país, trazendo consigo a sua espiritualidade e o seu jeito de viver comunidade. Surgiram circunstâncias difíceis como sociedade, pois não é tão simples pregar em meio ao mundo polarizado, onde facilmente podemos ser julgados como tendenciosos ou partidários. E também nesses momentos, sabemos que não estávamos sozinhos, mas com vocês, irmãos e irmãs na fé, e com Jesus Cristo, que nos questiona, nos ouve e nos orienta. Mas o mais importante aconteceu. Deus sempre manteve aceso em nós o entusiasmo, a vocação e a vontade de servir a Ele em seu reino, algo que nos faz arder o coração. Penso que para a nossa geração, nós estamos vivendo como sociedade e também como igreja um momento onde a fé em Cristo precisa estar muito bem alicerçada. Essa terrível pandemia nos alerta com enorme insistência de que a humanidade precisa se unir em atitudes, em oração e em solidariedade. Partir o pão, caminhar junto, ser solidário, deixar a mensagem da ressurreição
arder em nosso peito. O nosso coração transborda de gratidão neste momento de despedida. Ao todo foram cerca de 120 mil quilômetros percorridos neste tempo. São quase 14 viagens de ida e volta de norte a sul deste país. Tempos de seca e tempos de poeira, tempos de chuva e de lama. Presenciamos lindas paisagens, tomamos banho de rio, mas também presenciamos situações de destruição da bela criação de Deus. Certamente tudo que vivemos neste tempo nos proporcionou muito aprendizado. Saímos mais calejados, mais experientes, mais sensíveis à realidade de ser igreja no norte do Brasil. Sim, ser igreja no norte deste país tem lá suas dificuldades. Contudo, é gratificante ver que muitas famílias não medem esforços para viver e anunciar a fé em Jesus Cristo neste chão. Agradecemos as comunidades, os pontos de pregação e suas lideranças. Sinop, Vera, Feliz Natal, Cláudia, União do Sul, Analândia, Marcelândia, Nova Fronteira e o projeto Missão Integral no Jardim América. Temos muito a agradecer. Estamos com o coração apertado por chegar o momento de dar tchau, mas também estamos felizes por poder fazer isso com apenas gratidão no coração. Levamos apenas boas lembranças. E agora nós queremos deixar com vocês uma música que se chama Paz de Cristo, desejando assim que a paz desse Cristo que caminhou com os discípulos de Emaús, que caminha conosco, continue caminhando com vocês como comunidade, como paróquia. E também que, como nos diz a música, nas voltas da vida, nós possamos a mão apertar. Paz de Cristo, paz que vem do amor e desejo, irmão. Paz que é felicidade de ver em você Cristo nosso irmão. Se algum dia na vida você de mim precisar, saiba que sou seu amigo. Pode comigo contar. O mundo dá tantas voltas, a gente vai se encontrar. Quero nas voltas da vida a sua mão apertar. Paz de Cristo, paz que vem do amor e desejo, paz que é felicidade de ver em você Cristo nosso irmão. Pastor André, pastora Bruna, nós também como paróquia, comunidades aqui representadas, lideranças, nesse momento queremos fazer a desinstalação. Para isso eu quero convidar vocês dois bem aqui à frente, junto com vocês, então se coloquem ao meu lado, presidente da paróquia, Armando, presidente da comunidade de Cláudia, Roy, presidente da comunidade de Sinop, Dir, Dari representando a diretoria de Vera e o Chico, então, da comunidade de Feliz Natal. Eterno e bondoso Deus, Pai de graça e de misericórdia, nós te louvamos e bendizemos pela vida da pastora Bruna, do pastor André, do Otávio e da Helena. Obrigado, Senhor, pelos 4 anos que eles serviram a esta paróquia com alegria, determinação e muitas vezes, Senhor Deus, abnegação, deixando de lado os seus interesses, as suas necessidades para estarem juntos das nossas famílias, dos nossos membros. Agora, Senhor Deus, nós invocamos a Tua presença e a bênção do Teu Santo Espírito para que Tu os acompanhes na jornada de volta ao Sul. E
que lá na paróquia onde eles vão atuar possam ser luz, possam ser sal, possam ser bênção na vida das famílias que lá estão, que possam assim também, Senhor, ter o coração sempre ardendo pela chama do Evangelho. Abençoa, Senhor Deus, esta família, é o que pedimos, em nome de nosso Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Estrada, conduzimos juntos, com o vento sempre a teu favor, tendo garoa sobre os verdes campos, ou brilhando o sol com seu calor. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Firme subindo pelo trilho certo, sem perder o rumo para os céus, agradecendo, abençoando, sentirás que somos filhos seus. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Dessa maneira também queremos ainda ver os avisos para este culto, para esta celebração, este final de semana. Nós lembramos de maneira especial das ofertas, continuamos recolhendo como estamos acostumados, recolhemos o envelope com a data de hoje e guardamos até podermos entregar na secretaria ou algum ministro. A oferta de hoje é uma oferta sinodal destinada ao trabalho com jovens no nosso sínodo. Nosso sínodo tem sido exemplar no trabalho com jovens, nossos retiros setoriais. Muitos jovens vão no congrenagem, que esse ano não vai ter, por isso a gente também vai fazer caixa, se ajudar a se arrumar para poder viajar no próximo ano, quando tiver. Então que a gente possa ofertar com alegria e com gratidão para o trabalho da JE no Sínodo Mato Grosso. Em nota oficial, o ESLB, em reunião com sinodais, a presidência definiu manter as atividades ainda suspensas, pelo menos até 11 de maio. Dia 8 de maio vai haver nova reunião e a gente vai ter então mais informações. A decisão da ESLB está baseada no fato de que a ESLB prefere esperar um pouco para ver os resultados do que pode vir ainda, para que a gente com segurança possa retomar as atividades sem colocar nenhuma vida em risco. Por isso pedimos a compreensão de todos e todas vocês. Queremos ainda ter um momento de oração. Nesse momento de oração nós queremos incluir agradecimentos e pedidos que nos foram enviados. A família Bittner agradece pela recuperação do Jaime, continua em casa, continua bem, se recuperando. Então que Deus também abençoe para que a sua recuperação seja plena. Da mesma forma, a família pede oração por Rosimeire, que está internada, para que dessa forma também Deus a cuide e possa auxiliar a sua recuperação. Oramos ainda pela família Fetter de Vera, especialmente pelo Egídio, pela Tainara, pelos avós, pela irmãzinha, que essa semana então faleceu a pequena Manuela, que vinha lutando desde o seu nascimento por sua saúde. Deus a levou para junto de si, ela descansa com ele, mas nós cuidamos desta família especial e querida. Que Deus os conforte e os console. Da mesma forma, essa família também perdeu um familiar no Paraná, tio que faleceu vítima de acidente com um trator. Nós queremos pedir que Deus conforte a todos os familiares enlutados.
Vamos orar? Convido esse momento a fecharmos os olhos, baixarmos a cabeça e falarmos com Deus. Bondoso e eterno Deus, nós te louvamos, bendizemos e agradecemos por esse momento de culto, de celebração, também por podermos prestar a nossa homenagem e agradecimento ao pastor André, pastora Bruna e sua família. Senhor Deus, obrigado por esta paróquia, obrigado pela comunidade que representou nesse momento também seus membros. Pedimos, Senhor Deus, que agora nos acompanhes nas novas etapas que se abrem diante de nós, tudo que está à nossa frente. Dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento nas decisões a serem tomadas, para que assim nossos trabalhos possam continuar, o Evangelho alcance todas as pessoas. Oramos, Senhor Deus, de maneira especial pela família Fetter que se encontra enlutada. Pedimos que tu confortes, consoles o coração do pai, da mãe, da irmãzinha, também dos avós e demais familiares, para que, Senhor Deus, eles experimentem tua mão bondosa em meio a esse tempo de dor e sofrimento. Conforta, consola, restaura, Senhor Deus, na vida dessas pessoas a alegria e a esperança da vida eterna. Oramos, Senhor Deus, pela vida da Rosimeire, que se encontra internada, auxilia ela também na sua recuperação, para que sua saúde seja plenamente restaurada. Continua, Senhor Deus, cuidando do Jaime, que se recupera, do qual já oramos outras vezes, e te agradecemos que tu ouviste e atendeste nossas orações. Graças te damos que ele já pode estar em casa e está se recuperando. Muitos outros pedidos, Senhor Deus, temos em nosso coração. Gostaríamos de colocá-los em tuas mãos e queremos fazê-lo, orando a oração que teu Filho Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebemos a bênção do nosso Deus para esta nova semana que se inicia no dia de hoje. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor acompanhe os teus passos, que o Senhor alargue os teus caminhos e que o Senhor te conduza com a sua bondosa mão. Que assim nos guarde nosso Filho Deus, que Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoada semana. Vamos na paz, sirvamos ao Senhor com alegria e esperamos ansiosos o nosso reencontro. Amém. Tenha descanso e o pão de cada dia, isso nunca venha te faltar. E quando a morte vier a teu encontro, o inimigo não te possa achar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Vamos em paz até que um novo dia nos permita aqui nos abraçar. Mesmo distantes, temos alegria. Deus, ó Pai, queremos pois louvar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanham.